Hoje, na hora de aprender, nós vamos conversar sobre o parágrafo. Vamos junto desvendar esse mistério? O que é um parágrafo? Antes de pensar o que é parágrafo, vamos pensar nos textos que a gente escreve, que a gente lê? Se a gente observar, os textos, eles se dividem em blocos de texto, que são formados por frases e que vão agrupando as ideias, as nossas ideias, a ideia do autor. Esses blocos de textos são chamados de parágrafos. Toda vez que eu encerro a minha ideia, eu abro um outro parágrafo para escrever a continuidade da minha ideia, das minhas ideias. Para organizar a escrita do parágrafo, de acordo com as normas da ABNT, eu deixo um espaço em branco entre a margem e o início da frase que irá iniciar a escrita do parágrafo. E vou abrindo outros blocos de texto com outros parágrafos, de acordo com eu vou escrevendo outra ideia, mas que é a continuidade da anterior. Um parágrafo, ele continua a ideia do parágrafo anterior. Vamos ver isso na prática? Vou mostrar para vocês uma silhueta de um texto narrativo. O texto narrativo, ele inicia primeiro com o título do texto. Em azul, você vai ver um traço contínuo à nossa esquerda na vertical. Ali é a margem do nosso texto. Então, eu vou dar um espaço e vou iniciar a escrita das minhas ideias no primeiro parágrafo, introduzindo esse texto, introduzindo o texto, como ele começa em uma tarde, ele começa num dia ensolarado, há muito e muito tempo, era uma vez, e assim em diante. Terminando o bloco de texto, o que eu inseri, o que eu iniciei, eu dou novamente o espaço e começo o segundo parágrafo. O segundo parágrafo, ele pode começar, por exemplo, com: de repente, o céu ficou escuro e choveu. Eu posso iniciar assim, dependendo do enredo, dependendo do que eu estou escrevendo. Finalizando a ideia ali naquele parágrafo, eu novamente vou dar um espaço e iniciar o terceiro parágrafo para encerrar o texto. Nesse caso, esse texto tem 3 parágrafos, mas existem textos com 3, 4, 5, 10, com vários parágrafos. Depende do enredo da história, depende da história que eu estou escrevendo e das ideias que eu vou colocando no papel. Vamos ver isso num texto escrito? Então vamos lá. O texto é Chiquinho Pitomba, do Pedro Bloch. No primeiro parágrafo, no primeiro bloco de texto, o Pedro Bloch inicia: um dia, Pitombinha começou a conhecer a vida e os perigos do mundo. Ponto final. Encerrou esse parágrafo. Começou outro parágrafo com outro bloco de texto. Foi acender um fósforo, embora a mamãe e papai sempre dissessem que a criança não brinca com fogo, queimou o dedo e aprendeu: fósforo não pode. Finalizou o parágrafo com ponto final. Iniciou o outro bloco de texto e, consequentemente, o outro parágrafo. Com a tomada de eletricidade, teve uma experiência dolorosa. Foi examinar aqueles buraquinhos para quê? Levou um choque que atravessou e sacudiu o corpo inteiro. Tomada também não pode. Próximo bloco de texto. A escada já sabia, tinha de subir e descer com cuidado. Nada de mexer no gás, nem pensar que era Homem-Aranha, porque aquele homem era de mentirinha. Menino que imitar aquelas bobagens vai se dar mal. Próximo bloco de texto. Olha, já está finalizando o texto. Pouco a pouco, Pitombinha foi aprendendo que os adultos diziam não e não pode para o bem da criança pequena. Mas a gente só aprende experimentando. Cada um quer errar seus próprios erros. Então perceba que o autor, conforme ele ia mudando de ideia, ele ia acrescentando um parágrafo.
E olha lá a dica, gente, que tá lá nas normas da ABNT. Ele foi deixando um espaço em branco, olha, para iniciar os parágrafos. Eu estou colocando uma seta colorida aqui só para dar ênfase, para você perceber que ficou um espaço em branco entre a margem e o início da frase. Se você pegou essa dica e entendeu que eu tenho que deixar esse espaço em branco, você não vai errar mais. Mas cuidado! Porque enquanto eu estiver escrevendo um parágrafo e a minha linha terminar, na próxima linha, a minha escrita começa bem próximo à margem. Eu não vou dar um espaço, não, tá? Senão eu vou mudar totalmente a estrutura do texto e vai deixar aqui de ser uma narrativa. Então, preste bastante atenção. Dá um espaço em branco, começa a frase, terminou a linha, não terminou o pensamento, você vai continuar o seu pensamento na outra linha, próximo à margem da folha, até você encerrar a sua ideia. Encerrou a ideia, ponto final, espaço e inicia novamente a escrita do parágrafo. Detalhe, quando eu estiver escrevendo já com a letra de mão, a letra cursiva, ou então usando letra de imprensa maiúscula ou minúscula, eu sempre inicio o parágrafo com letra maiúscula, tá certo? Não esqueça disso, tá? Gostou das dicas? Eu espero ter ajudado e até o próximo vídeo. Ah, fique com segurança. E se quiser falar comigo, rosimeiremra@hotmail.com. A pandemia ainda não acabou. Se proteja e proteja os seus. Tchau!